Olá pessoal, espero que vocês estejam todos bem. O tema do vídeo de hoje é tão importante que eu mesmo gostaria que alguém tivesse mostrado um vídeo assim para mim quando há 11, 12 anos atrás eu comecei a fazer o planejamento para o meu intercâmbio na Irlanda. Como as vantagens de você adquirir um imóvel na Irlanda, mesmo que seja um financiamento, são tão grandes perante a vida de uma pessoa que paga um aluguel, né? Primeiro pelo baixo custo, né? Você diminui as suas despesas mensais extremamente, né? Sem contar os benefícios de você ter um investimento, né? É um patrimônio, né? E tem muitas pessoas que às vezes me perguntam, mas assim, meio que me subestimando a própria capacidade de conseguir algo desse tamanho, né? E desde então, né, eu tenho buscado pessoas, né, que tiveram essa conquista para compartilhar aqui as suas experiências com a gente, tá? Não tem muito tempo, eu fiz aqui o último podcast, foi com o Bruno e a Luíse, os que chegaram na Irlanda como estudantes, né, sem passaporte europeu, depois conseguiram a conquista de dar entrada no seu imóvel. Para quem não sabe, é 10% a entrada de um imóvel na Irlanda, dependendo da cidade que você tá, o imóvel ele ainda é bem acessível, né? A gente sabe que lá atrás, né, há 10, 12 anos atrás, era praticamente a metade, mas a gente sabe que daqui 10, 12 anos, provavelmente vai ser muito mais caro do que hoje, né? Então, é isso que eu quero dizer, né? Poxa, se eu tivesse, né, tido essa dica, essas informações no passado, a gente não teria gastado tanto dinheiro à toa não à toa, né? Mas a gente fez as nossas coisinhas, nós fomos fazer nossas viagens, a gente comprava as coisas para nossa casa, que era alugada, né? E hoje, como todo mundo sabe, o aluguel na Irlanda é muito caro, então fica muito mais barato você pagar uma hipoteca de um imóvel, e eles vão poder contar nesse trechinho que eu vou colocar para vocês. Inclusive, o Bruno tem canal no YouTube, ele vai compartilhar toda essa saga, ele está financiando um imóvel, ele vai colocar qual vai ser o objetivo de quitar esse financiamento, um financiamento que de 30 anos ele quer reduzir isso, mas eu não vou dar spoiler aqui, mas é uma meta bem desafiadora, né? Mas eu quero que vocês assistam até o final e saibam que, sim, é totalmente possível. Eu já entrevistei outras pessoas que conseguiram imóveis aqui na Irlanda, né? A partir de um programa de intercâmbio, aprendendo inglês, depois conseguindo um trabalho um pouquinho melhor, depois um visto de trabalho, né? Uma residência e até chegar você poder ter esse acesso aos bancos para conseguir financiar, né? Lembrando, se vocês quiserem dar esse primeiro passo, né, ir para Irlanda, Austrália, Nova Zelândia, países que permitem que você aprenda inglês estudando em uma escola de idioma, que te permita trabalhar legalmente, com documentação, com registro, pagando imposto, tudo certinho. Depois, para você evoluir para um curso de uma capacitação profissional, para uma área que dá bons salários, que te dá uma residência, um visto de trabalho, você pode contar com a Enjoy Intercâmbio, e já está aí o mercado há mais de 10 anos, são quase 5 mil embarques, né? Muitas dessas pessoas acabaram conseguindo realizar esse sonho, né, de permanecer no país com uma residência, constituir família e tudo mais, tá? Então, se inscreva no canal, são mais de 700 vídeos, é a agência de intercâmbio com o maior canal no YouTube do Brasil, são quase 80 mil inscritos. Se você puder só deixar o joinha no final, se esse vídeo agregar de alguma forma para o seu planejamento, suas pesquisas, ajuda muito o YouTube a continuar divulgando nosso canal na plataforma, tá bem? Então vamos lá. E a gente já tinha esse estilo de vida que a gente economizava, a gente não ficava viajando toda hora, a gente fazia uma viagem por ano. Então a gente já estava guardando dinheiro e tinha essa vontade de ter um cantinho nosso. E daí a gente foi, conversou e tal, começou a pesquisar como é que ia ser, todos os documentos que ia precisar, e veio a questão do visto do Bruno, que ia ajudar muito, porque com visto de estudante não tem como, com visto de formando de graduação não tem como. Comprar um imóvel? Então, para comprar um imóvel. Porque, na verdade, é o banco, quando você vai fazer o financiamento no banco, eles, pelo menos nos bancos que a gente foi, eles exigiam, eles não dão empréstimo para estudante, porque eles não podem cumprir com a... Eles não sabem se vocês daqui 2, 3 anos vocês vão estar no país. Fato. Exato. Tem que ter um vínculo um pouquinho maior aqui, tem que ter uma base salarial um pouquinho maior para eles poderem fazer os cálculos de quanto que eles vão poder te emprestar. Outra coisa boa, que na época que a gente foi fazer a compra, a gente ainda não era casado. Então o Bruno pôde fazer a compra somente no visto dele. Então o valor foi maior, o empréstimo foi maior,
do que o valor da entrada que a gente teria que dar, né? O valor do... Tá, eu vou tentar explicar de um jeito melhor aqui. É assim, como a gente não era casado na época ainda, a Luíse ia entrar como minha dependente. Então, por ela entrar como minha dependente, a gente ia conseguir um valor menor de empréstimo. Tá. Certo? E a gente ia ter que bancar mais. Porque quando tem dois... Ah, porque é dependente, né? É como se... Ela seria minha dependente, ou seja, se a gente tivesse filho, teria um outro dependente. Mas agora, se nós dois tivéssemos, digamos, visto de trabalho, e por que isso é importante? Porque o lance é o seguinte, depois disso, eles vão fazer o cálculo de quanto eles podem te emprestar. Se você é casado e os dois têm visto de trabalho, eles juntam os dois salários e multiplicam por 3,5. Esse é o valor total que eles podem te dar de financiamento. Entendi. Agora, se ela é minha dependente, vai contar só o meu salário e vai ser o multiplicador vai ser menor. Mas como éramos solteiros, digamos assim, eles pegaram o meu salário e multiplicaram vezes 3,5, que era o valor total que a gente pôde pegar de empréstimo no banco. Entendi. Eu achei que o casal era melhor em qualquer ocasião. Tipo, independente... Não. Não, mas a gente não é casado, mas temos uma relação estável, moramos juntos há muitos anos e não sei o que e tal. Entendi, cara. Não, mas aí eu acho que se você fizer aquele documento de união estável, talvez possa ser diferente. Eu não tenho essa informação. Mas vai depender qual de visto. Um dos dois tem que ter um visto de trabalho. Um visto de estudante você não vai conseguir tirar financiamento do banco, justamente por causa do tempo, né? Que você pode ir embora amanhã ou depois. E quando você tem visto de trabalho, você tem um certo vínculo com o país. Então, certo. Então é basicamente isso. Aí, bom, tudo bem. Eu já saí. Eu falo pra caramba. Legal, não, pode seguir. E aí como que foi assim pra vocês, por exemplo, decidir, né? Porque agora, pelo que eu entendi, vocês estão estabelecidos em Limerick, vocês estavam já, né? A Luíse estava trabalhando remoto ou também presencial na época? Como eu estava trabalhando na loja, a gente abria e fechava a loja, dependendo da pandemia, né? Como que tava os coisas da pandemia. Tava meio confuso, né? Uma hora fechava, uma hora abria, uma hora podia, uma hora não podia. Nem lembro como é que tava, mas eu tava empregada, E teve uma época que o governo tava nos pagando, sei lá, 300, 350 por semana para ficar em casa, né? Sim. Teve isso aí também. A Irlanda foi uma mãe aqui para quem trabalhava. 1.400 euros, exatamente. Bom, aí então vocês tinham de alguma forma que procurar uma casa em Limerick por causa do trabalho da Luíse, que, né, era fixo aqui na cidade. E só o Bruno que trabalhava remoto. E a gente sempre gostou de Limerick. A gente tem esse carinho por Limerick, eu não sei te dizer o porquê exatamente. A gente já passeou em vários outros lugares, mas a gente tem esse apego por Limerick e eu não... também já tem a rede de amigos. A gente tem os amigos, apoio, é verdade. Isso conta bastante. Legal. Cara, só uma curiosidade. Então, o Bruno falou que no Brasil você tinha uma formação de marketing, mas trabalhava como programador já antes de ir para a Irlanda? Então, eu tenho a minha graduação em comunicação social, né, em publicidade e propaganda, mas, na verdade, eu só me formei, mas eu nunca trabalhei na área. Eu sempre trabalhei com programação. Entendi, cara. Então... E como que você se capacitou para trabalhar nessa área? Então, foi muito na internet mesmo. Fazendo vários cursos. Autodidata mesmo, assim, de aprender sozinho com... Eu aprendi bastante sozinho. Obviamente que eu fiz alguns cursos de menores, assim, mas a grande maioria do meu conhecimento, não que eu seja um conhecedor, um sábio, mas das coisas que eu aprendi foi mais na internet, mexendo e fazendo, e sendo curioso, indo e... Interessante. Conversei com uma galera de TI e eles disseram que a brazucada contratada, assim, que tem experiência, que consegue visto e tal, tá com um salarinho de entrada de uns 60 para cima, cara. Desenvolvedor e programador, né? Aí UX, outras áreas, assim, tá um pouquinho mais difícil, né? Eu achei, caraca, é um salário legal, assim, sabe?
Inclusive, se você pode atuar e trabalhar de casa, pô, morar numa cidade pequena de interior, nossa, aí sobra uma graninha boa, viu? A gente poderia se mudar, né? Mas agora, como a gente assumiu aí assumiu o apartamento e coisa e tal, a gente vai ficar por aqui por um tempo. E, inclusive, lá no canal que eu tô fazendo também o planejamento para eu antecipar as parcelas desse apartamento para poder ter uma certa liberdade geográfica. Então tem uma série lá que eu estou fazendo que é justamente sobre isso. Porque assim, parcelamos em 30 anos, mas queremos pagar em 5. Então, e é igual no Brasil? Tipo assim, você paga a última, sai juros, fica mais barato? Como que funciona? O plano que a gente tem, como a gente conseguiu pegar uma taxa fixa por 5 anos, e vai fechar em 2027, esses 5 anos, a gente vai esperar até esse período, e aí no final de 2027, a nossa intenção é fazer uma amortização, e aí a amortização vai pagar o apartamento e não a dívida, né? Mas, consequentemente, a dívida vai baixar, e aí depois, em 2029, o plano é fazer mais uma amortização que a gente consiga pagar na totalidade. Entendi. Mas esse é o planejamento que eu tô fazendo lá no canal, né? Eu espero que dê certo. Com certeza, algumas coisas vão aparecer no meio do caminho. Mas esse é o plano. Tipo assim, ó, vamos lá. No Brasil, né? Brasil, a gente sabe que, diferente da Irlanda, uma hipoteca de imóvel, né? Vamos dizer assim, vamos supor que uma casa no Brasil custa, sei lá, 400 mil reais. Aí você vai lá, tem que dar, para começar, não é 10% de entrada que eles pedem, depende da pessoa, é 30%, às vezes 50%. Nas melhores condições, 20%, 25%. Mas você vai financiar, 320 mil, cara, em 30 anos, você vai ter pago mais de 1 milhão, cara. Fácil, entendeu? E na Irlanda, uma vez a gente fez um empréstimo de, acho que 10 mil euros para mobiliar uma casa, uma coisa assim. Uhum. E deu de juros, acho que deu 900 euros, cara. Entendeu? É bem mais baixo. Cara, não tem como comparar. Esse tipo de coisa é difícil de comparar. Aí, beleza. E aí, no Brasil, quando você compra uma casa, você pode fazer que nem você falou. Vamos amortizar. Você paga parcelas com menos juros. Então, você consegue dos 1 milhão, reduzir isso, sei lá, para 700 mil, 600 mil, uma coisa assim, entendeu? Uhum. É igual, assim, porque como é que eu não consigo imaginar tirar mais juros, entendeu? O que o banco ganha daí, né? Porque, na verdade, quando você está fazendo o repagamento das parcelas, basicamente, nos primeiros anos, você está pagando muito mais do financiamento, né? A dívida do financiamento do que o apartamento em si. Entendi. O apartamento, primeiro você está pagando mais a dívida do que o apartamento, né? Tá. Então, esses 5 anos... Não quer dizer que eu não vá pagar juros. Os juros, né? Eu vou pagar. Só que como ele é baseado no valor que ainda falta para pagar, se eu amortizar um pouco, vai cair esse valor, mas não quer dizer que eu não vá mais pagar. Aham. Entendi. Então, quer dizer, tem um juros menor e mesmo assim você consegue amortizar e eliminar as parcelas e diminuir essa dívida de 30 anos para 10, 5. Cara, que legal. Se for entre 5 e 10 já tá de bom tamanho. Com certeza. Porque isso faz parte também do nosso planejamento de futuro, que é a gente ter um pouquinho mais de liberdade geográfica. Se a gente quiser fazer desse apartamento no futuro uma fonte de renda, que seja, entendeu? Uhum. Aí vamos, sei lá, vai para Espanha. Então você pode financiar um segundo imóvel em outro país, né? Porque você pega o aluguel e banca a hipoteca de um outro. Uma casa paga a outra, né? E falar em aluguel, qual que é a diferença de por exemplo, vamos supor, vocês estão alugando essa casa aí. Quanto vocês pagariam de aluguel nessa casa e quanto vocês pagam, vamos dizer assim, comparado ao que vocês pagam de financiamento, assim? Porque eu tive um casal de amigos, que era da minha cidade, inclusive no Brasil, em Rio Claro, que eles foram chamados no banco para fazer uma simulação. E eles tinham, tipo assim, 2 anos de residência, mas como passaporte europeu. Uhum. E eles moravam numa casa, na época em Galway, acho que era 2018, por aí. 18, por aí. Eles pagavam coisa de 1.600 euros, 1.700, alguma coisa assim, por uma casa de 2 quartos, sala, cozinha, acho que 2 banheiros e um quintalzinho.
E aí o banco ofereceu para eles um financiamento e eles iriam pagar, se eu não me engano, acho que 1.100 de hipoteca, cara. Não sei se dava 1.000 ainda, acho que talvez até menos. Era Então, quase que a metade, assim. O que eu posso falar é pela nossa experiência aqui. Bom, eu acho que se tiver alguém... Até eu queria dar algumas outras informações sobre a casa, eu até vou voltar nesse ponto que tá falando. Mas o lance é o seguinte, ó, normalmente a gente dá uma olhada nas casas pelo Daft aqui, que é um site que tem um monte de imóveis para vocês olharem. Diferentemente do Brasil, quando você vai comprar, que aqui, sei lá, você chega com dinheiro, com a grana na mão lá, você consegue desconto, né? Aqui para nós é o contrário. Se a casa custa 150, por exemplo, você viu no site que anuncia, se é 150, você chega lá e diz assim, beleza, eu quero comprar esse apartamento por 150. Só que tem mais pessoas olhando. Vão oferecer 155. Se a agente imobiliária falar que tem algum cliente que deu 155, ela vai te falar e ver se tu cobre essa oferta. Se tu falar 160, ela vai repassar para o cara. Entendi. Porém, a gente nunca vai saber se ela está blefando, falando a verdade ou não. Você tem meio que confiar. Então essa é a primeira coisa. Foi uma coisa que foi meio complicada. É um leilão. É tipo um leilão. Então os valores do DAFT... Mas isso é comum, é historicamente comum, ou é devido à crise de falta de imóvel? Não, eu acho que é comum. Eu acho que sempre foi desse jeito aqui. Desde que a gente tá aqui sempre teve crise, né? Então, eu não sei te dizer, mas eu acredito que é sempre assim. Tá, entendi. E aí, beleza. Bom, isso é uma coisa. E aí, sobre o valor, né? Hoje a gente mora aqui num apartamento, não é grande, tá? Eu até vou fazer um vídeo mostrando aqui a casa, se tiver alguém curioso para saber como que é, vai ter um vídeo também. Mas assim, a gente paga hoje vou falar da nossa situação, né? A gente paga hoje de mortgage, né? De financiamento, 560 euros, tá? É muito barato se for comparar com... Só que... O aluguel de um quarto hoje numa casa compartilhada em Lima para um casal, eu acho que vai ser mais do dobro. Então, quantos quartos tem a casa? De um casal que a gente conhece estava 1.100. Limerick tá foda. Quer saber quanto custa aqui o apartamento? Não, quantos quartos tem? Tem 2. Tem esse quarto aqui que eu uso de escritório e tem o quarto que é o nosso quarto. Né? Que legal, cara, que legal.